Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Começamos um pouquinho mais tarde essa live, tá? Do nosso Momento Condomínio. Hoje é o Momento Cão-Domínio, né? Porque a gente vai falar sobre a questão de condomínios que proíbem ou dificultam que alguns moradores tenham animais de estimação. E aí, o morador pode ter animal de estimação? O condomínio pode proibir o morador de ter um animal de estimação? E a gente vai falar aqui não do Paulo Papini, o que ele pensa, não do Caivano, o que ele pensa, mas o que a lei e os tribunais dizem. Mais uma vez, se inscrevam no canal do Dr. Cláudio Caivano, um ótimo canal. Está crescendo, né, Cláudio? Está crescendo. Graças à sua ajuda, né, Paulo? Agradeço a todos aí que estão nos apoiando, né? Eu acho que é legal ter um conteúdo de qualidade. Pô, quando você vê na internet hoje, é muita briga de fulanização, sabe? É muita tretinha de youtuber com youtuber. Eu acho que é um pouco legal você colocar conteúdo, entendeu? A gente pode falar de política, pode falar de direito, sem falar que fulano é feio, sem falar que fulano é bobo. Colocar conteúdo nos temas que a gente conversa. Excluir o ad hominem, né? Deixa de fora isso. Excluir o ad hominem. Pode a gente critica tanto quando os outros fazem isso, a gente vai fazer isso também. Então, assim, eu procuro fugir o máximo possível disso. Quando me pego falando de alguém no plano pessoal, eu, opa, peraí, essa fronteira não é a minha, não. Essa trincheira não é a minha. Mas vamos lá, vamos falar de condomínio. Cláudio, então, essa que é a pergunta. Como é que fica a questão? Um condomínio pode proibir um animal de estimação no apartamento? Bom, Paulo, embora a gente já vem falando disso há algum tempo, né, da racionalidade, da razoabilidade, embora a gente tenha aí nos nossos tribunais até decisões que colidam nesse sentido, eu penso que não seja possível proibir. Primeiro porque são semoventes na acepção do termo jurídico, né? Então, se lá dentro é a minha unidade autônoma, eu posso ter aquilo que eu possuir, né, ter como propriedade aquilo que eu bem entender. Claro, onde entra a razoabilidade nisso? No convívio com os vizinhos, né? É uma comunidade aquilo, então, nas áreas comuns há de se ter muito cuidado, muita parcimônia e tal. Mas vamos falar primeiramente no termo proibição. Eu entendo que só seria possível proibir se aquilo tiver, de novo, como a gente já vem falando, adstrito à convenção daquele condomínio. E é possível que exista isso? Sim, é possível. É possível condomínio que não aceite criança, como a gente vem dizendo, é possível condomínio que não aceite pet, é possível que condomínio não aceite, por exemplo, ter a área de lazer voltada para crianças ou não ter nenhuma área de lazer. Enfim, tudo é possível desde que a convenção assim determine, e que ela tenha sido aprovada com esse fim precípuo, né? Caso contrário, não há como proibir a existência de pets no condomínio, Paulo. É o meu entendimento nesse sentido. Na verdade, mesmo a convenção proibido, a gente sabe que se for para a justiça libera, né? Por isso que eu coloquei ao largo, né? Eu tô passando ao largo isso para... Sabe que se a questão for o judiciário libera. Eu estava dando uma lida em legislações estaduais e municipais, né? E tem legislação para tudo. Até em São Paulo mesmo, na cidade de São Paulo, tem uma lei que fala que você pode ter até 8 cachorros. Sim. Tá? Em questões de saúde, né? Sanitárias e tal, que é o limite. A lei não fala o tamanho do cachorro. Perfeito. A lei não fala o tamanho do cachorro. Então, em tese, você pode ter num apartamento de 25 metros quadrados, que existe hoje, apartamento de 25 metros quadrados, você pode ter 8 São Bernardo. Imagine isso. Você pode ter 8 filas. Você pode ter 8 dinamarqueses. Né? É meio complicado, né? Claro. Daí a jurisprudência, usando razoabilidade, proporcionalidade, eventualmente vira para algum condômino e fala, amiguinho, ó, desculpa, né? Eu sei que a lei municipal fala que você pode ter até 8 cachorros, mas não dá para você ter 8 cachorros. Não dá para você ter 8 cachorros no imóvel. Sem dúvida. Da mesma forma, alguns prédios, ainda mais os mais antigos, né? Os prédios mais antigos, muitas vezes assim, o prédio tem um elevador só e não tem o elevador social de serviço. Isso. É um elevador único para social e serviço. Existem muitos casos ainda em São Paulo. E daí tem na convenção
olha, você tem que levar o cachorro no seu colo, no elevador. Como é que você leva um cachorro grande no colo? Tá bom, um cachorro de 5 quilos eu levo no meu colo. Uhum. E um cachorro de 40 quilos? Não vai conseguir. São coisas que o condomínio vai resolver através de bom senso. Se o condomínio não resolver através de bom senso, o judiciário vai resolver através de bom senso. Tá? Mas veja só, Paulo, nessa linha que você disse aí, sem te interromper, para não perder o raciocínio, na questão de legislação municipal, ela tem uma legislação que determinados cães, determinadas raças, não podem ser conduzidos pelo seu proprietário sem o uso da focinheira. Também. Né? Então, eu entendo que nas áreas comuns, quando você não tem, até como você falou mesmo, por proporcionalidade, por razoabilidade, por questões de bom senso, de um convívio harmonioso no condomínio, se você não tem condição, seja por saúde ou tamanho do seu cão, de levá-lo no colo, minimamente você deveria se utilizar da focinheira. Mesmo que o seu cão, Paulo, seja um cão extremamente... como a gente vai dizer, manso, dócil, né? Porque é uma questão de segurança, é um animal, e ele não é racional, então, eventualmente, até por brincadeira, ele pode morder a mão de uma criança. Aí, como é que fica esse convívio numa comunidade condominial depois que o meu cachorro mordeu seu filho, por exemplo? Exatamente. A não ser, assim, você vai ter situações excepcionais. Você tem um cachorro que é extremamente treinado. Uhum. Né, assim, imagina que algum morador daquele condomínio ficou cego, né? E adquiriu um cão-guia. O cão-guia é treinado para não ter reação. Sem dúvida. Ele é treinado para não ter reação. Ele é treinado para ignorar estímulo externo e a função dele é proteger o dono. Né? A função dele é cuidar do dono. Tanto que parece que eles têm eles se aposentam rápido. Isso. Eles têm uma carga de estresse muito grande. Muito grande. Com o veterinário sobre grande. Isso. Né? Que está o tempo todo preocupado em... Mas daí, assim, são exceções, tá? São exceções. Agora, como regra, você tem um cachorro que mesmo que não seja agressivo, mas é uma raça que se morder uma criança vai causar um dano, show, pitbull, pastor alemão, rottweiler, enfia uma focinheira no bicho. Enfia uma focinheira no bicho. São cachorros em que a mordida passa de 500 quilos, né, Paulo? Então, assim, mesmo brincando, uma criança vai se aproximar e tal, ou mesmo um adulto, às vezes, eu já tomei mordida, para você ter uma ideia, já tomei mordida de um cachorro de um amigo dentro do condomínio dele, ele estava me aguardando na portaria para poder liberar a minha entrada, e eu me aproximei do cachorro, ele não latiu, tal, é um bulldog francês, é um cachorro considerado pequeno. Né? Eu sei qual que é. E eu com a mão, eu não dei o dorso a palma da minha mão, eu dei o dorso da minha mão para ele cheirar, e ele mordeu a minha mão e causou ferimento. Agora, você imagina isso, claro, não machucou, etc., mas assim, imagina isso em uma criança, imagina isso em um vizinho seu, né? É meu amigo pessoal há anos, então não há problema nenhum, não vou processá-lo por isso. Mas você imagine isso no convívio condominial. Então, eu penso que a premissa fundamental que todo morador deve ter, pode ter a quantidade de cachorro que quiser, como você falou, dentro do limite que a lei estabelece, o tamanho pouco importa, mas ele tem que se adequar a esses detalhes para não correr riscos de sofrer sanção do próprio condomínio, de sofrer multa, de ser enquadrado em algum tipo de lei municipal e sofrer uma ação judicial em termos indenizatórios, né? Proibir animal é praticamente impossível, tá? Sim. Mesmo se... Eu já falei isso uma vez, o Caivano concorda comigo, você, Caivano, concorda comigo. Eu acho que o condomínio deveria, por exemplo, olhar e falar, olha, montamos um prédio para quem gosta de cachorro, ponto. E perfeito. Montamos esse prédio aqui para quem não gosta de cachorro. Isso. E deveria ser livre para, olha, amigo, se você está vindo morar aqui, é porque você não gosta de cachorro, está na convenção, mas esquece, isso no direito brasileiro é inviável. Se você ajuizar uma ação nesse sentido, você vai conseguir anular essa parte da convenção. Sim, perfeito. Nossa, por isso que no começo eu falei, né? Vamos deixar de lado a justiça, porque as decisões são bastante controvertidas, mas assim, a convenção seria soberana, desde que a gente mudasse o entendimento jurisprudencial, né, Paulo?
Agora, existem hotéis, por exemplo, que aceitam criança e não aceitam cachorro. Tem hotéis que aceitam cachorro e não aceitam Não criança. aceitam crianças, é isso. E não aceitam É isso. criança, né? O pessoal que lida com condomínio, você deve saber, eles sempre citam 5 Cs, que são os grandes causadores de problemas em condomínio, né? Então a gente tem cachorro, cano, criança, carro e cadeira. A cadeira aí, obviamente, expressando o móvel que se arrasta, né? Então isso pode, dependendo da quantidade, do barulho, etc., irritar o seu vizinho, geralmente do andar inferior. E eu costumo colocar mais 3. Eu digo que a gente tem 8 Cs que causam problemas no condomínio, né? Problemas de convívio. Então, repetindo esses: cachorro, cano, criança, carro, cadeira, o próprio convívio, dependendo da maneira que ele ocorre, o carrinho de compra e o calote. Aí o calote deixando bem delimitado, que é aquela inadimplência proposital, que a gente já discutiu aí em alguns vídeos anteriores, que é aquela pessoa que não paga porque não tem transparência no condomínio, ele se acha no direito de não pagar. Então, por isso que eu chamo de calote e incluo aqui. Eventualmente, da maneira como o síndico ou o conselho for tratar isso, isso pode trazer muito problema para o próprio convívio social dessa comunidade, né? Sim, sim. E tem umas questões interessantes de animal em condomínio. Esse processo não era especificamente em condomínio, mas você já teve situação análoga. Eu já vi situação análoga em condomínio também. Teve um caso em São Paulo, não foi no condomínio, tá? Que foi em Perdizes. Um casal tinha 400 cachorros em casa. Você lembra desse caso? Nossa, não. Então, eu lembro desse caso, estava na faculdade na época. Esse casal tinha 400 cachorros em casa, porque eles perderam um filho. E daí um dia supriam essa falta, né? Não, alguém falou para eles, alguém que supostamente tinha um vínculo com os espíritos, alguma coisa assim, falou para eles que o filho tinha encarnado num cachorro de rua. E daí qualquer cachorro de rua que eles viam, pegava e levava para casa. Traziam para dentro. Né? E daí foi até um caso meio famoso, que colocaram um tanque de guerra na porta, um urutu, né? Para supostamente garantir o despejo. Claro que não teve que ser usado. Mas em tese, o urutu avançaria contra o muro da casa. Né? Mas assim, no final das contas, tiveram que tirar os cachorros da casa. É uma questão sanitária nesse caso, né, Paulo? Questão sanitária. Tá? E existem casos assim em condomínio. Eu já enfrentei casos em condomínio de uma pessoa que tinha 30 cachorros em casa. 30. E era um apartamento de 60 metros quadrados. Absurdo. 60 metros quadrados. Então, assim, você vai ter esse tipo de problema. Como regra geral, 2 cachorros, 3 cachorros, 4 cachorros. Agora sim, você pode ter um cachorro só que dê problema. Por exemplo, eu tive um apartamento uma vez, esse apartamento eu comprei e depois eu revendi, né? Aqui no bairro de Pinheiros, que a antiga moradora como é que era? E a antiga moradora, em 8 anos, ela tinha uma depressão congênita, ela nunca tinha mandado dar um banho no cachorro. Nossa. Sério, o cheiro de um cachorro apenas. Insuportável, né? Não, pegava os 2 andares de cima e os 2 andares de baixo do prédio. Sim. E o prédio já estava fazendo assembleia para obrigá-la... Mais uma questão sanitária, né? E o prédio estava fazendo assembleia para obrigá-la a tirar o cachorro do apartamento. Então, assim, você vê um cachorro só, a gente não está falando de ter 10 cachorros. E não era nem um cachorro de porte grande, era um Cocker Spaniel. Sabe, um cachorro de, sei lá, 7, 8 quilos. Olha só que interessante isso que também me recordei, você está puxando na memória. Nós moramos num outro apartamento antes desse também. A minha filha era pequena, tinha acho que 7, 8 anos, ela sempre adorou animal. Hoje ela tem 24 e se formou como veterinária. Então, ela já adorava, sempre adorou. E tinha essa, vamos colocar entre aspas aqui, essa mania de se aproximar de qualquer animal. E enquanto pai, o que você tem que fazer? Prestar atenção, porque não é todo animal que responde bem. O nosso vizinho de frente, Paulo, tinha eu acho que era um mestiço collie com alguma outra coisa. Era um cachorro muito bonito até, só que ele levava na coleira e sem a focinheira, mas ele era um cachorro que eu podia considerar aí de porte médio. A boca grande, né, o focinho longo. E a minha filha estendeu a mão para aquele cachorro e sempre criança é com a mão aberta, vai tentar colocar a mão na cabeça do cachorro.
E imediatamente aquele cachorro abriu a boca e eu, naquela oportunidade, consegui puxar o braço da minha filha para trás de mim e o cachorro avançou, literalmente. Eu não... A gente tem outro tipo de concepção, então eu percebi que não foi intencional, né? Não era o desejo do dono, ele puxou o cachorro também, não se apercebeu do que estava ocorrendo, mas assim, eu o sugeri, né, que usasse a focinheira no cachorro, pelo menos para descer no elevador. Né? Porque já que temos uma criança e um cachorro, e até um outro vizinho também tinha criança, então assim, crianças convivendo no mesmo andar com um cachorro e que eventualmente podem se cruzar, aquele cachorro pode fugir, né, numa abertura de porta, etc., é de bom senso, não é nem de bom tom, né? É de bom senso, é razoável que esse proprietário se utilize do cachorro, né, usando a focinheira, porque o risco é grande. E uma outra questão que a gente tem, sei lá, que em algum momento o direito vai começar a enfrentar também, que cachorro e gato ainda é mais ou menos comum, né? Já está mais ou menos consensado que a pessoa pode ter o cachorro, etc, etc, etc. Mas você vai ter a questão também, animais exóticos. Sim, tem mais esse advento exóticos, hoje, né? Furão. Aqui no meu bairro mesmo tem uma mulher, tá? Tem uma mulher aqui no meu bairro que ela anda até com uma papelada, que ela tem um lobo-guará, que ela atropelou. Um dia eu conversei com ela. Ela atropelou esse lobo-guará, né? E cuidou dele, provavelmente. Cuidou dele. Daí ela tem uma autorização do IBAMA, que ela já foi parada pela polícia, então assim, ela tem uma autorização do IBAMA, ó. Eu posso ter o lobo-guará. O lobo-guará, quando eu era criança, eu já acampei em mato, e eu sei que o lobo-guará é um animal manso, é um animal dócil. Tá. Ele pode querer, se você cuidar dele desde filhote, ele vai crescer como um cachorro. Tá, ok. Tá? Falam que ele vai crescer como um cachorro, é um animal relativamente dócil. Eu não sabia disso. Agora, se você pegar um lobo americano e trouxer para tua casa, que é um pastor alemão de tamanho, um pouco mais pastor alemão, o lobo americano é um animal que vai crescer mais seguro se ter uma onça em casa. É mais seguro se ter uma onça. Vai querer trucidar tudo que vir pela frente. Não, o lobo americano é um animal que, assim, ele não é um cachorro. Ele não é o cachorro. Ele é um animal selvagem, ele vai crescer, tem afeição pelo dono, e eventualmente ele vai matar esse dono. E aí? É um animal irracional, né? Então, Paulo, como tudo bem, todos os outros, mas não domesticável, né? Então, às vezes está falando de um animal não domesticável. E o cara que quiser... Eu já conheci gente, eu já conheci um irmão do amigo meu, que o cara tinha uma jaguatirica na casa dele. E esse bicho foge do prédio, aí? Pois é. Teve até um movimento no prédio e, assim, explicaram para ele, amigo, olha, ou você se livra da jaguatirica, eu entendi tua autorização do IBAMA, só que você não vai ficar no prédio. Um dia até um vizinho virou para ele e falou, olha, a gente vai te processar, e se a gente perder o processo, eu pego uma arma e te resolve de outra forma. Eu dou um tiro nesse bicho. Entendeu? Que dá esse aquela questão do bem maior, né? Uma jaguatirica é uma onça pequena. Sim, sim. Tá? É uma onça pequena. Então, assim, como é que vai ficar? Só que tá ficando cada vez mais em moda isso. No Brasil ainda nem tanto, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, se você for pesquisar, existe mais tigre de Bengala nos Estados Unidos do que na Índia. Acredito. Daqueles americanos que o cara mora numa fazendinha e tal, e o cara tem um tigre de estimação. Já vi um programa, você está falando do lobo americano, já vi um programa americano em que eles criam esses lobos. Mas é um animal que não vai ser um animal domesticável, não vai ser... Mesmo algumas raças de cachorro, por exemplo, o Akita é um cachorro que é meio territorialista, ele tem uma relação muito pessoal com um único dono dentro da casa. Então, assim... mas a gente nunca pode também, nessa linha de seu pensamento, a gente nunca pode se esquecer que um cachorro desse, ele tem instinto, né, Paulo? E um instinto de defesa nunca vai se afastar desse cachorro, e muito menos aquele instinto de predador. O cachorro é um predador. E aí eu coloco aquelas pessoas que costumam ter gato com o cachorro, ou eventualmente no mesmo andar você pode ter um cachorro, você que gosta de gato, né? Um vizinho que tenha gato. Esse cachorro ele nunca vai perder esse instinto, a não ser que esteja criado com um gato desde muito pequeno. Por exemplo, quando meu cachorro estava vivo, já aconteceu, tá? Já aconteceu com o cachorro da minha vizinha, tem um cachorrinho também.
que um dia abriu a porta do apartamento dela e estava aberta a porta do meu, e o cachorrinho dela pegou e entrou correndo e tal, mas cachorro manso, ok. Uhum. Se pega um pitbull que vê o gato e estraçalha o gato. Exato, é nesse sentido que eu tô falando. Eu tive um tio que já faleceu, que ele tinha um... Eu acho que era um fila, que um dia o cachorro surtou, o Astor, até lembrando do cachorro, chamava Astor, um dia o cachorro surtou, e assim, na época a gente morava na Grande Julieta, em Santo Amaro, numa época que São Paulo ainda não era uma cidade violenta e os muros das casas eram baixos. Ele pulou. Num dia, ele pulou, ele via um cachorro numa casa, ele pulava, matava o cachorro, ia na outra. Eu acho que num dia ele matou 10 ou 12 cachorros. Ele tem o tamanho de um potro. Então, no único dia ele matou 10, e aí? Mas tudo bem, não era no condomínio, mas e se for isso no condomínio fechado? Como é que fica? Pois é, Então, assim, eu acho que, na verdade, os condomínios têm que procurar agir com bom senso, sabe? Agora, nada impede de colocar no regimento interno, né, Paulo? Desculpa te cortar de novo, mas assim... Obrigar a usar uma focinheira para um cachorro acima de tal porte, ou para cachorro de raça tal e tal, isso completamente razoável, né? Não tem nada de ilegal, é completamente razoável. Ah, mas meu cachorro é manso. Tudo bem, seu cachorro é manso, na hora que você sair do prédio, você tira a focinheira. Exato. Perfeito. Simples assim. Assim. Dentro do prédio não vai ficar sem focinheira. Obrigar a carregar no colo no elevador nem sempre é viável. Seja pelo peso do cachorro, seja pela condição física do morador. Às vezes é um proprietário, sei lá, idoso ou com algum problema de saúde. De locomoção, etc. Resumidamente, esse tipo de questão tem que ser resolvida com bom senso. Perfeito, é isso que a gente está falando esse tempo todo desde o início. Senso, sabe? Previsto, preferencialmente, como a gente está dizendo aí, se não na convenção, mas previsto no regulamento interno, para que esses detalhes sejam previstos em assembleia, devidamente aprovados. Se você está entrando num condomínio já mais antigo, em que já está tudo pronto e não tenha essa previsão, né, como síndico, subsíndico, conselheiro, ou mesmo um condômino que se interesse por isso e seja proprietário de cachorro, sugira que isso seja discutido numa assembleia, né, que seja alterada ou criada uma cláusula, né, nesse sentido, para justamente prever isso que você está falando, Paulo. Até assim, tal tamanho vai usar focinheira, enfim, e assim por diante. E procure, na medida do possível, respeitar, né, o espaço que você vive. Sem dúvida. Né? Um dia eu falei isso para uma vizinha do meu prédio, que ela começou a discutir porque ela inventou de levar o cachorro no elevador social, etc, tal. Eu estava irritado no dia, resolvi dar multa para alguém, eu era subsíndico, usei do meu poder de subsíndico, né? Mas... E daí, numa discussão da Assembleia, ela virou para mim, mas é meu imóvel. Eu peguei e falei, não, calma, minha amiga, não é seu imóvel. Sabe por que você mora no apartamento? Porque nós não temos dinheiro para morar numa casa desse tamanho. Então, o prédio nada mais é do que um espaço compartilhado, tá? Exato. Se nós tivéssemos dinheiro para morar numa casa desse tamanho, qualquer um de nós ia preferir morar numa casa, tá, mas daí você tem que ter segurança, etc. Isso. Como você não tem essa condição, você opta por morar no espaço compartilhado. E morar no espaço compartilhado, você tem que respeitar regras. Então, assim, se você vai morar num prédio, principalmente se é um prédio antigo, tá bom, se você já tem um cachorro, se você já tem um fila, não tem o que fazer, você já tem um fila. Agora, se você está pensando em comprar um cachorro, que tal ter um papo com o síndico, conversar com ele, falar, olha, vocês têm alguma norma? O que você acha? Será que você precisa necessariamente ter um fila? Se você vai comprar um apartamento de 30 metros quadrados, será que você precisa ter um labrador naquele apartamento? Não, tudo bem. Você já tinha o labrador e por uma questão financeira você teve que mudar do teu apartamento de 140 para um de 30. Ok. Você fica com o teu cachorro. Mas a questão é bom senso. Até porque esse tipo de ação, se cai no judiciário, vai demandar inspeção, vai demandar perícia. Sim, perícia, exatamente. E daí a ação,
Só que o perito brincando, você e o prédio, você condômino e o prédio, durante o processo, brincando, vão gastar 10 conto. Exatamente, perfeito, Paulo, muito bem colocado. É isso aí. Brincando, vão gastar 10 mil reais. Brincando, vão gastar 10 mil reais. É o que a gente está falando, é prevenção, né? Vamos tentar planejar antes, pensar antes, usar o bom senso, raciocinar de forma bem racional, né? Com perdão do pleonasmo, para você poder não gerar conflito. Para quê? Você quer viver numa comunidade, minimamente você tem que pensar que precisa haver uma harmonia. Então você precisa se inserir. A escolha, é o que você acabou de dizer, a escolha de morar num condomínio, independentemente de valores, né, de financeiros ou econômicos, se você escolheu viver em um condomínio, você tem que entender que isso implica em certas perdas, é o que você está falando. A tua liberdade vai ser mitigada, porque as liberdades estão ali em conflito o tempo inteiro. Então, isso deve ser entendido. E o que as pessoas não percebem, que você muito bem colocou aí, é, às vezes, o tamanho do cachorro, às vezes não, né? O tamanho do cachorro é proporcional ao que ele come e ao que ele defeca. Então, dentro de um apartamento, preciso medir o espaço também que ele tem necessidade, né? Então, um cachorro, como você falou, deu o exemplo do fila, imagina a quantidade de área quadrada que ele precisa minimamente para se locomover no próprio eixo. Como é que, às vezes, ele vai se locomover na sua sala? Então, de novo, há que se ter bom senso. Dependendo do tamanho que eu tenho do meu apartamento, não dá para ter um cachorro de porte médio, né? Imagina de porte médio. E uma coisa que eu queria falar, que é importante, né? É assim, é você pensar que você vai morar no condomínio. É assim, você tem obrigação, desculpa falar, mas você tem obrigação de conhecer a convenção de condomínio previamente, Exato. e pensar seriamente que você vai morar no condomínio. Você tem que respeitar contrato. Exatamente. Você tem que respeitar contrato. Eu já vou adiantar. Isso é contrato de adesão, né, Paulo? Mas até porque, assim, é diferente, vai. Vamos lá. Com todas as críticas que eu tenho à Justiça do Trabalho, usando um exemplo do meu professor de faculdade, Sérgio Pinto Martins, é o que ele falava, olha, na hora que o empregado assina o contrato de trabalho, o empregador coloca no contrato, assina aqui, eu matei Jesus Cristo. Você pode optar entre assinar eu matei Jesus Cristo ou não assinar e tua família passa fome. Uhum. Contrato bancário de financiamento, você tem 5 bancos no Brasil. Ou você assina aceita, aqui, você não pega. que vai pagar juro para a Crefisa de 25% ao mês, ou eventualmente, se você tiver numa situação desesperadora, porque teve uma doença na família. Agora, o que não falta é imóvel para vender. Exato. Entendeu? Então, assim, não é um contrato de adesão, não é um contrato que você não possa negociar. Você pode pegar e falar, não, desculpa, esse prédio com esses valores aqui eu não quero morar. Agora que eu falo, já adiantando o tema da live de semana que vem, que é um tema que eu até tive uma discussão com o Guilherme aqui do escritório certa vez, existe hoje julgados, e ele é favorável a essa tese, existe hoje julgados, por exemplo, que determinam que uma cobertura tem que pagar o mesmo condomínio das unidades padrão. O que é um absurdo, né? Entendeu? É a minha leitura do direito, eu vou falar, a minha leitura do direito é uma leitura contratual. Só para finalizar o que eu queria falar aqui, outro dia eu até ajudei um colega advogado, ele teve uma questão com a ordem, ele é advogado no Rio de Janeiro, né? E ele tem uma postura, ele é criminalista, e ele tem uma seguinte postura. A postura dele é, eu não vou mentir para te defender. Então, Caivano, se você tiver matado sua esposa, eu vou te defender e vou chegar no júri e vou falar, ele matou a esposa e dentro da verdade dos fatos eu vou lutar para que você tenha a menor pena possível. Né? E um dia o pessoal com inveja dele, porque ele é um cara muito rico, inclusive, é um cara que consegue muito êxito para os clientes dele, alguém pegou, denunciou ele na ordem que ele atuava contra o cliente dele. A minha questão ali, eu fiz um parecer para ele, falou, olha, a minha questão é contratual. O teu cliente, quando te contrata, ele sabe que tua defesa será nesse sentido? Sim. E ele consegue penas mais brandas do que se ficasse inventando história, sabe? Perfeito. Então, assim, a minha visão do direito é contratual. Ok. Desde que exista uma
uma paridade de armas entre os contratantes. Ou seja, como a gente disse desde o princípio, né? Se tiver previsto... Tá ok, entendeu? É claro, você não vai poder contratar ao arrepio da lei, você não vai poder contratar ao arrepio da Constituição, mas assim, então você vai morar num prédio, você tem a obrigação de conhecer a convenção de condomínio daquele prédio, tá? Não adianta ficar chorando depois. É tá? isso aí. Beleza? Meus amigos, meia hora de live, como sempre. Abração a todos. Fica aí, a gente continua a conversa aí, porque aqui que a Vanessa. Sempre muito bom, foi ótimo. Mais uma vez, Paulo, vamos continuar. A gente canal trazendo do temas Geoffrey Saraiva, eu vou se inscrever no teu canal, Geoffrey. Eu vou se inscrever no teu canal. Joffre, né? Se fala. Geoffrey Saraiva, vou se inscrever no seu canal. Tá legal? Beleza, amigos? Abraço, valeu. Até a próxima.